de dispersão, e essa aula de dispersão vai ter mais conteúdo do que a versão que você conhece até agora. Então... Quando eu coloco os slides, eu não vejo o chat, não, né? Não, quando eu estou vendo os slides, eu não estou vendo o chat, não. Você tem que dizer alguma coisa. Eu posso abrir o chat, isso é possível. Eu posso abrir o chat, isso eu testei agora. Mas vamos começar com a aula. Você agora já sabe um pouco sobre dispersão. A dispersão é o fenômeno quando a velocidade de uma onda é diferente se a onda tem uma frequência diferente, né? Normalmente, a introdução para ondas é feita só a equação de onda, né? Tipo, na física 1 ou física 2, eu não sei qual é, vocês fazem esse exemplo de uma corda, e essa corda vibra, e quando essa corda vibra, vocês botam a tensão dessa corda, e vocês deduzem que algum deslocamento dessa corda, então o deslocamento dessa corda seria basicamente algo desse tipo aqui. Imagina que você tem uma corda e ela está fixa aqui, e ela está fixa aqui, e agora o que você faz, por exemplo, é você cria um deslocamento dessa corda assim, por exemplo, e você dá uma olhada o que vai acontecer com esse deslocamento. E para fazer isso, você resolve a equação, ou você deduz primeiro a equação de onda e você resolve ela, e quando você resolve ela, você consegue ver, e isso faz parte da aula da equação de onda, que todas as soluções têm essa forma, que tem essa dependência de x mais ct ou x menos ct. E c é a velocidade da onda. Então, a equação de onda é que a segunda derivada em termos do tempo é igual à segunda derivada em termos do espaço vezes um fator de proporcionalidade, que é o quadrado da velocidade dessa onda. Então, por exemplo, esse deslocamento aqui, se você olha para esse deslocamento no momento mais tarde, você vai ter duas ondas, uma vai para lá e uma vai para lá, e essa aqui está refletido, eu não sei se você lembra disso, vai ter um sinal negativo. Isso é o jeito como funcionam essas reflexões, e isso vai ser relevante para aulas em janeiro. Ok, então a velocidade, e quando você tem uma pergunta, pode me sempre interromper, eu gosto de ser interrompido. Então, a velocidade, a gente pode escrever em termos de ômega e k, significa ômega a frequência angular e k o número de onda. E nesse caso, a frequência angular é 2πf, se f é a frequência, e o número de onda é o recíproco de comprimento de onda vezes 2π, e por causa disso, uma outra maneira em escrever a velocidade seria lambda vezes f. E o fato que nessa equação, o c aqui é uma constante, significa que qualquer deslocamento vai ter a mesma velocidade. Qualquer frequência no seu, no seu sistema vai andar com a mesma velocidade. A velocidade é completamente independente dessa frequência. Isso significa, se você quer escrever isso, que desculpa, isso não, isso foi errado. Isso significa que ômega sempre proporcional do número de onda, né? E o fator de proporcionalidade seria o C. Ômega é igual a C vezes K.
Ok. Isso não é sempre o caso. Ja? Isso é o caso para muitos sistemas realistas, ja? Mas não é sempre o caso. Muitas vezes não é o caso. Às vezes, a velocidade depende da frequência. E esse fenômeno se chama dispersão. E dispersão tem muitas consequências, e por causa disso, as pessoas começam a chamar algumas das consequências de dispersão, mas dispersão, fundamentalmente, é quando a velocidade de uma onda depende da frequência dela. E um sistema que é dispersivo, e que vocês já conhecem, são vários pesos com massa M juntos com juntados com molas do comprimento L no equilíbrio, e você tem N osciladores, e isso é um problema que também é resolvido na mesma disciplina em qual vocês tratam cordas, vocês também tratam sistemas de osciladores diferentes. E quando vocês fazem isso é algo que ninguém tem na cabeça, mas quando vocês fazem isso, vocês aprendem que a frequência desses modos normais, né? Só para lembrar, o modo normal seria, por exemplo, eu preciso de uma outra cor em cima de branco. Então, seria, por exemplo, o modo normal, isso seria o modo normal 1, né? E o segundo modo seria esse aqui, né? E assim tem o terceiro modo e o quarto modo, e você consegue ver qual modo é só contando o número de nós que você tem aqui. Se você conta só, se você não conta essas como nós, você sempre tem n menos um nós, né? E isso aqui é N, significa o modo normal que você tem. E você consegue ver, se você agora tem o modo normal muito baixo, esse seno é muito pequeno, e quando o seno é muito pequeno, ele se comporta quase como linear, né? O seno de x para x muito pequeno é como x. Mas quando você vai para N maiores, perto do N máximo, que seria N mais 1, você vai chegar no máximo desse seno, que pode ser 1 ao máximo. E isso vai ter então, não, você consegue ver que isso não vai se comportar linear. Essa ômega 0, só para dizer, é algo que tem a ver com a tensão, a massa e a distância no equilíbrio das molas. Então, mas a gente não se interessa tanto para a física agora aqui. Então, a frequência máxima, obviamente, é quando essa parte 1 vai ser quando n é exatamente n mais 1. Nesse caso, o seno vai ser π meio, e o seno de π meio é 1. E assim você sabe que o máximo é 2 ômega 0. E você consegue dizer que para cada número de onda, você vai ter essa restrição, né? Você lembra de uma corda, você tem uma condição de contorno, e isso é que o fim agora está fixo. Talvez você lembra que você está em tratar ondas quando os fins são abertas, mas a gente agora olha para ondas estacionárias quando os fins são fixos, e nesse caso, Kn é o número de onda, e esse número de onda só pode ter valores de n vezes π dividido sobre L maiúsculo, se L é a distância entre esses dois lados aqui. E a velocidade a gente pode definir da mesma maneira, Vn igual a ômega n sobre Kn. Agora você pode dizer, como a gente tem ondas estacionárias, como faz sentido definir uma frequência, e isso tem uma razão bem simples, que tem a ver com o fato que esses modos normais
te dá basicamente os termos da sua série de Fourier, e você sabe, se você tem uma série de Fourier, você pode descrever qualquer forma nesse intervalo. Por exemplo, essa forma aqui. E a gente sabe, se a gente tem essa forma e a gente liga o tempo, essa forma vai se espalhar em dois lados, cada um com a amplitude 1,5, né? E você vai ter uma onda que vai ser só essas duas coisas, basicamente, andando assim. Agora, isso mostra em um lado algo que vocês aprenderam com a série de Fourier e que você consegue demonstrar, escrever qualquer função num intervalo como uma série de seno e cosseno, e no mesmo tempo isso mostra que qualquer estrutura dessas você consegue ver como ondas andando para a direita e para a esquerda. E assim começa a fazer sentido o que é a velocidade aqui, ômega n sobre kn. Ok, então vamos para o gráfico. A gente sabe que aqui a gente vai ter o valor 2 ômega 0. E agora, dependendo do número dos nossos pesos, a gente vai ter aqui os nossos Kn, e esses Kn vão ser equidistantes, né? Isso seria K1, K2, K3, né? E você consegue associar os ômegas aqui. E imediatamente dá para ver que ômega não é proporcional a K. Porque quando K cresce linearmente, ômega não faz isso. Então, isso é um exemplo para um sistema dispersivo. Also, essa relação, isso aqui, né, a função ômega independência de K, isso se chama a relação de dispersão. E isso é a coisa mais importante. Quando você tem a relação de dispersão de um objeto, você sabe tudo sobre esse objeto, esse tipo de onda, como ele vai se comportar. Isso é a unidade mais importante para descrever um sistema ondulatório. Ok, agora existem um monte de sistemas não dispersivos, isso eu já falei, né? Tem ondas de luz no vácuo, e na verdade você sabe que ondas de luz, a gente sabe muito bem que ondas de luz no vácuo não mostram dispersão, porque a gente consegue observar eventos astronômicos, como os nossos telescópios, e eles ocorrem numa distância muito grande. E se ondas de luz mostrariam dispersão, a gente veria primeiro, por exemplo, as ondas de rádio e depois as ondas de gama ou raio-x, ja? Porque as frequências, ou vice-versa. Mas a gente consegue ver tudo no mesmo tempo. Então, os telescópios que usam ondas de rádio, os telescópios ópticos, todos esses telescópios vão medir no mesmo tempo o mesmo objeto cosmológico. Isso significa que ondas de luz no vácuo definitivamente não são dispersivos, porque a frequência de luz vermelho e luz azul é diferente, eles chegam no mesmo tempo, então está tudo bem. Ondas, eu já falei, ondas com amplitudes pequenas numa corda são dispersivas, obviamente. Ondas de som não são, então, eles são dispersivos, mas eles são muito fracos. Ondas de som no ar também não são dispersivos, eles são também um pouquinho dispersivos, mas muito, muito, muito pouco, por causa de correções quânticas, efeito extremamente pequeno. Mas imagina que ondas de som no ar fossem dispersivos. Nesse caso, se você fosse para um show de Metallica,
você escutaria primeiro, se você está muito distante da banda, primeiro as frequências altas e depois as frequências baixas. E, obviamente, a música não parecia mais tão agradável. Talvez Metallica não pareça agradável para você de qualquer jeito, mas isso como um exemplo. Então, ondas acima de maioria de membranas bidimensionais. Uma membrana bidimensional é nada mais do que uma corda em 2 dimensões. Obviamente, também normalmente não mostram dispersão. Se eles mostram, pode ser um problema. Agora, sistemas dispersivos são ondas de luz em matéria, por exemplo. Na verdade, depois, em janeiro, vamos discutir isso muito. Ondas de luz em matéria mostram refração. E refração depende da frequência e, por causa disso, você consegue resolver cores com prismas, por exemplo. Ondas com amplitudes grandes numa corda também mostram dispersão. Agora, você me perguntou qual seria a diferença entre um sistema dispersivo e não dispersivo se você olha para uma corda. Eu vou dar uma resposta muito boa agora, né? Então, se você imagina que você tem uma corda no primeiro modo, vibrando, não faria nenhuma diferença. Porque você só tem uma frequência. Esse sistema só tem uma frequência. Se você tivesse uma corda vibrando no segundo modo, também não tivesse uma diferença. Só tivesse uma diferença no sentido que a velocidade de que seria ômega 1 dividido por K1. Não, desculpa, eu tenho que... não seria igual ômega 2 de K2 igual V2. Significa, se você tem uma corda que não mostra dispersão, você usaria uma frequência um pouco diferente para bater a alta frequência do que no outro caso. Se você, por exemplo, tem uma corda grande como crianças, né, quando eles brincam. Mas como você sempre acha a alta frequência com intuição, isso você não vai reparar. Mas se você tivesse uma corda com uma superposição desses 2 modos, você vai ver uma diferença. E um exemplo para isso foi o que eu dei no início. Imagina que você tem uma corda assim, e você liga o tempo, e isso significa que você tem essas 2 excitações andando para os 2 lados, tá? Eles se preservam. Quando você tivesse dispersão, isso não funcionaria. Em vez disso, eles ficaram assim, alguma coisa mais larga, e em algum momento você não poderia mais ver qual frequência é. Isso é a diferença entre, no caso de uma corda, se tem dispersão ou não. Agora, ondas de som e matéria são dispersivos, ondas de água, tanto na água profunda como na água, não sei o que é o contrário de profundo. Água rasa. Água profunda e água rasa, eles mostram dispersão. Agora, vamos ver algumas das consequências que são extremamente surpreendentes de dispersão. E para ver isso, eu vou começar com 2 ondas. A gente tem uma onda, Y1, com A seno K1x menos ômega 1t, uma onda plana. E uma segunda com K2 e ômega 2. Isso significa que a velocidade da onda 1 vai ser ômega 1 sobre K1 e a velocidade da onda 2 vai ser ômega 2 sobre K2. E agora, se a gente tem dispersão, e a gente vai ter dispersão, no primeiro exemplo, V1 não é igual a V2. Isso é a única coisa. E isso significa que ômega
não é proporcional a K. Ok, a superposição dessas duas ondas seria simplesmente adicionar eles e a gente, por causa porque a gente são preguiçosos, a gente usou a mesma amplitude só para simplificar tudo. E se você faz isso e você faz a soma desses dois, você usa um pouco de trigonometria e você mostra que isso pode ser escrito como um produto de um seno com K1 mais K2 dividido por 2 e ômega 1 mais ômega 2 dividido por 2 e um cosseno que tem aqui as diferenças entre as dois números de onda e duas frequências. Isso são basicamente duas ondas diferentes e a gente assume agora que K1 é mais ou menos K2 e ômega 1 é mais ou menos ômega 2. Isso significa que K1 mais K2 vira 2K, ômega 1 mais ômega 2 vira 2 ômega, os dois se cortam, e você tem aqui uma onda de seno com kx menos ômega t, e aqui um cosseno com delta k sobre 2 menos delta ômega sobre 2, assumindo que o delta k, como normalmente é escrito, simboliza a diferença entre K1 e K2. Ok, isso são duas ondas. Uma onda plana, propagando com a velocidade de fase, ômega dividido por K, aqui. E uma onda plana propaganda com velocidade de grupo delta ômega sobre delta K. E isso é um primeiro exemplo. Mais tarde, isso vai virar a derivada de ômega sobre dk, né? Isso é só um exemplo para um caso muito específico, mas, em geral, isso é como você pode fazer isso se você faz essas duas ondas arbitrariamente perto. Isso significa que a gente tem uma onda, isso é um produto de duas ondas, uma das duas tem lambda, um comprimento de ondas de 2π sobre k. K é relativamente grande, então lambda p é muito pequena. E com comprimento de onda relativamente grande, porque delta k é muito pequeno. E quando você tem um produto de uma onda com uma frequência muito alta, vamos dizer isso aqui, uma frequência muito, muito alta, e uma frequência muito baixa, o produto desses dois, espera, eu vou fazer o produto, mas eu vou fazer o produto bonito como é possível. O produto desses dois vai ser algo desse tipo aqui. Algo desse tipo aqui. Isso se chama um batimento, né? Isso é um fenômeno de batimento. E aqui podemos ver uma onda desse tipo. E agora a gente decidiu que a gente tem uma outra velocidade de grupo do que uma velocidade de fase. Então, eu vou ligar o tempo agora. Eu sugiro dar uma olhada nesse nó aqui. Porque, nesse zero aqui. Porque os zeros, obviamente, vão ficar no ponto, né? Os zeros vão ficar no ponto. Eles têm a ver com uma velocidade de fase. E essa amplitude aqui é determinada pela velocidade de grupo. E assim você consegue ver como as duas velocidades são diferentes. Lembra esse ponto aqui está muito perto desse nó aqui. E olha, esse zero vai mais e mais
para a barriga da função quando a gente liga o tubo, porque a velocidade de fase é mais baixa do que a velocidade de grupo. Por causa disso, anda mais devagar. E você consegue ver que a estrutura da curva muda continuamente nesse exemplo. Ok. Em geral, a velocidade de fase pode ter qualquer valor. A velocidade de grupo não pode ser maior do que a velocidade de luz. Então, vamos imaginar, você tem uma dispersão, uma relação de dispersão, e agora se você não tem nenhuma dispersão, ela vai ser linear, assim, ok? Mas ela pode ser também assim, ok? Nesse caso, você consegue ver que, por exemplo, aqui, isso aqui vai te dar a velocidade de fase, ômega dividido por k, e isso sempre tem que ser menor nesse caso do que a tangente aqui, porque isso aqui é a tangente. Então, nesse caso, a velocidade de grupo é maior do que a velocidade de fase. Também é possível que você tenha uma função assim. Nesse caso, é obviamente o contrário. A velocidade de fase vai ser maior do que a velocidade de grupo. Existem muitas relações de dispersão diferentes, até que você tem situações em qual a função anda assim. Então, aqui, você tem uma velocidade de grupo negativo quando você aumenta a sua frequência. Então, quando você aumenta a sua frequência, você também aumenta o seu lambda, porque lambda é o recíproco de K. Então, isso é extremamente contraintuitivo. Você assumiria, se você aumenta a frequência, o comprimento de onda vira menor. Mas existem casos raros onde que isso é o contrário. Também existem casos, e esse caso tinha nos exercícios, também existem casos quando você tem uma grande faixa de números de onda, onde a velocidade de grupo é maior do que a velocidade de fase, e uma outra faixa onde que a velocidade de grupo é menor do que a velocidade de fase, e no meio tem uma área onde que eles são iguais. Isso são também fenômenos extremamente interessantes. Então, basicamente, existem quase todas as relações de dispersão, e quando você desenha novos materiais, especificamente nanomateriais, na ótica, isso é dos desafios interessantes. Brincar com as relações de dispersão. Ok. Então, qualquer sinal pode ser descrito como uma superposição de ondas planas, isso a gente sabe. E agora a gente vai ver, de novo, o nosso exemplo dessas duas ondas que se superpõem. E essa vez a gente tem uma relação de dispersão que é linear. E vamos dar uma olhada o que acontece. E o que acontece é óbvio, a estrutura dessa onda não muda porque a velocidade de fase é exatamente a mesma velocidade como a velocidade de grupo e a função permanece no mesmo jeito como ela começou. Obviamente, a gente pode fazer uma função mais complicada. Por exemplo, quando você tem ondas de rádio, eles têm uma estrutura muito mais complicada, né? Porque as ondas de rádio querem transferir informação. Então, se você tem uma onda de rádio que está tocando a música
de cara que toca, como você chama? Trompete, Miles Davis. Uma trompete mais ou menos cria a forma de retângulo. Isso aqui. Yeah? E eu escrevi essa função agora em termos de Fourier, e eu ignorei muitos termos, por causa disso não é retângulo perfeito. E isso eu fiz porque a simulação custa muito para o computador e o conceito ainda vai ser comunicável assim. Então, vamos ligar o tempo quando a gente tem uma dispersão linear. Agora, a música de Miles Davis vai chegar no seu rádio e no seu ouvido quase perfeitamente, né? Perfeitamente, porque você não tem algum efeito de dispersão. O som é preservado exatamente como o show de Metallica, quando você está no show deles. Agora eu mudei essa dispersão extremamente pouco. Na verdade, ômega aqui não é proporcional a K, mas é proporcional a K elevado 1.1. Então, essa diferença é tão pequena que, como olho, não dá para ver muito bem que eu mudei algo na dispersão. Mas esse efeito, que deve ser relativamente fraco, vai ter um efeito na preservação do nosso sinal. E a gente começa com o mesmo sinal que a gente tinha antes, duas ondas que se superpõem, que tem quase a mesma frequência. E olha aqui, essa vez, a velocidade de fase, como você consegue ver, é maior do que a velocidade de grupo. Olha, esse zero aqui anda com uma certa velocidade para a barriga dessa função. Né? Mas a gente consegue ver que a estrutura da função não é preservada. E isso faz a gente muito curioso do que vai acontecer se a gente dá uma olhada na nossa função complicada. Eu vou fazer isso agora. De novo, a relação de dispersão é K elevado 1.1. É muito perto de uma relação de dispersão linear. E dá para ver que a nossa função é completamente destruída. O som de Miles Davis não dá mais para ouvir. Na verdade, nesse segundo, pareceria mais como uma função assim, que é mais como uma serra de motor ou alguma coisa. Então, algo muito desagradável. A gente não gosta quando ondas de rádio se propagam no meio que mostra a dispersão. Agora vamos para o ponto que eu tinha discutido no início. Eu falei, se a gente tem uma situação em qual a gente tem uma corda e vamos dizer que a gente tem um deslocamento nessa corda dessa forma e esse deslocamento vai para lá, por exemplo. E agora, se você não tem dispersão, esse deslocamento seria preservado. Né? Você, em algum momento depois, você tivesse a mesma forma aqui, por exemplo. Então, na natureza, a maioria das ondas anda em pacotes de ondas. E isso aqui seria um pacote de onda. Mas um pacote de onda dessa forma não é tão comum. O que é muito mais comum é o que a gente recebe, por exemplo, do Sol. Né? Quando você recebe luz vermelha do Sol, essa luz vai ser um pacote de onda, significa vai ter uma amplitude grande e depois vai ser uma amplitude menor. Isso a gente chama um pacote de onda. E quando a luz não é muito coerente, você sempre tem esses pacotes de ondas. Então, se você não tem dispersão, por exemplo, como no vácuo, com a luz do Sol, e você tem agora
um pacote de onda chegando na Terra, você vai ver que esse pacote não muda a forma de novo. Então, o que chega no seu olho é mais ou menos o que aconteceu lá no Sol, que algum próton encontrou algum elétron e não sei o que eles fizeram. Então, isso, por exemplo, pode ser um pedacinho de informação que você quer transferir numa fibra, por exemplo. Ou isso pode ser um pouco de qualquer coisa. Vamos agora ver o que acontece com o mesmo pacote de onda se a gente liga a mesma dispersão. Então, é esse exemplo aqui. Ja? Agora, de novo, ômega é proporcional a k elevado a 1.1. E vamos ligar o tempo. Quando a gente liga o tempo, primeiro a gente consegue ver que a gente tem o mesmo fenômeno como antes, que é a velocidade de fase diferente da velocidade de grupo. Mas o que é mais interessante é que a gente consegue ver que esse pacote de onda fica mais larga. A gente perde a nossa informação. E isso é o que dispersão faz. Ok. Então, isso é basicamente a ideia de dispersão e como ela funciona. Agora, eu não assumo que tudo fica claro, mas esse conceito, juntos com o que vocês aprenderam sobre a série de Fourier, isso vai, no longo prazo, ajudar para basicamente entender o que está acontecendo num prisma que a gente vai ter em breve, o que está acontecendo com ondas de matéria na mecânica quântica, e por causa disso, isso foi agora essa aula. Ok, Felipe, deu para entender algo, ou tem algo que você não entendeu, ou tem uma pergunta ou alguma coisa assim? Não, deu para entender. Pelo menos Muito pro bom. momento. Muito bom. Então, eu já vou parar a gravação, porque assim eu não preciso